Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Você já deve ter ouvido alguém dizer: fulano é igual a São Tomé, precisa ver para crer. São Tomé é um apóstolo de Cristo que, segundo a Bíblia, teve que tocar as chagas de Jesus para acreditar na ressurreição. Mas não basta ver para crer, não é verdade? Mais ainda com a manipulação de vídeos e imagens cada vez mais sofisticada. Pois é isso que nós vamos falar hoje, sobre Deepfake News. Para nos ajudar a conhecer melhor este novo fenômeno das comunicações, estão aqui a consultora de inovação Fabiana Borja, formada em jornalismo e especializada em economia comportamental e inteligência competitiva, e também a bacharel em direito Bruna Martins dos Santos, consultora da Coding Right, organização dedicada à proteção e promoção de direitos humanos no mundo digital. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui no estúdio, a jornalista Graciele Bittencourt vai nos dar mais informações sobre Deepfake News. Maranhão, você lembra como ficou todo mundo confuso durante a greve dos caminhoneiros? Era tanta informação que chegava pelo WhatsApp, pelo Facebook, que ficava difícil saber o que era verdade e o que era mentira. Esse é apenas um dos exemplos de como textos falsos, fotos editadas e áudios fora do contexto podem gerar uma onda de desinformação. Agora, imagine o que pode acontecer quando se popularizar o uso de inteligência artificial para criar vídeos falsos. Esse recurso está sendo chamado de deepfake e foi usado para criar um vídeo do ex-presidente americano Barack Obama e também para montar vídeos pornográficos falsos de atrizes famosas. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem notícias de um uso sistemático de deepfakes, mas as possibilidades de utilização dessas ferramentas são preocupantes, né, Maranhão? Bruna, preocupante o que a gente viu, quer dizer, notícia falsa sempre existiu, mas agora com um pouco mais de sofisticação. É correto a gente se preocupar com esse novo fenômeno? Eu acho justo, principalmente nesse contexto eleitoral que a gente está entrando agora, boa parte dos conteúdos que vão ser compartilhados são compartilhados no WhatsApp, né? Que é uma rede onde as pessoas não têm muito costume de ler ou checar fontes ou verificar de onde elas estão vindo. Vira uma ameaça ou continua sendo uma ameaça fake news no momento que esses conteúdos são compartilhados para ofender alguém ou para afetar o debate político ou para afetar a maneira como a gente percebe a sociedade como um todo. Então, eu diria que sim. Fabiana, você é formada em jornalismo e lida com isso diariamente. Qual é o grau de preocupação que a gente precisa ter quando a gente recebe essas mensagens e não consegue diferir o que é falso ou o que é verdadeiro? Bem, um ponto muito bem colocado pela Bruna e, assim, como jornalista, a gente sempre tem essa preocupação com a checagem das informações que nós estamos divulgando, né? Mas com a questão do advento da tecnologia, porque o que acontece? A tecnologia, da mesma forma que ela cria estes monstros que são a inteligência artificial sendo utilizada para fazer robôs, perfis intermediários e também para criar questões dessas como deepfake, que agora você pensa, né? Como é que pode até manipular as feições faciais de uma pessoa para conseguir fazer com que ela diga por vídeo algo que ela não está dizendo. Então, a gente realmente, de fato, nos assusta bastante. E a gente tem que pensar da seguinte forma, porque a tecnologia, da mesma forma que ela cria esses monstros, ela também nos ajuda a querer ou não monitorá-los e até mesmo acabar com isso. Então, a gente não pode acreditar que é só para o mal, não só para o mal, exatamente. A gente tem um problema realmente muito sério, que eu acho que é principalmente nessa questão cultural, e como ela colocou, a Bruna colocou a questão do WhatsApp, que existem realmente determinadas redes que elas são mais democráticas, que elas atingem pessoas desde um nível de escolaridade melhor, como outros não, nem tanto. E é difícil a gente realmente conseguir conscientizar a população sobre como você vai chegar e ver um determinado vídeo ou uma determinada notícia e saber se ela de fato é verdadeira ou não. Olha, eu queria convidá-las a assistir um depoimento da jornalista Érica Azusa, que é professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ela vai falar para a gente sobre a gravidade desse tipo de notícia falsa. A deepfake news é você utilizar vídeos, é você adulterar, manipular vídeos. E isso é muito sério, porque você recebeu um vídeo e você acredita naquela informação. A própria história da televisão se baseia nisso. As pessoas passaram a assistir, a acreditar mais na TV, porque são imagens. O olho humano está vendo aquilo ali. Por mais que sejam recortes das realidades,
né? Na área da comunicação a gente discute muito isso, mas aos olhos do público é a verdade. Por que poucas pessoas questionam o que assistem num telejornal, o que veem num jornal? Né? E a deepfake trabalha exatamente nesse contexto. Ela manipula informação de vídeo. Bruna, a Fabiana falou do alcance dessas mensagens, tanto para pessoas que têm um alto grau de escolaridade, quanto para pessoas que não têm tanta escolaridade assim. Aí a gente percebe uma mensagem dessa sobre essa sofisticação. Ainda não está, como nos disse a Érica, ainda não está tão evoluído em termos de sofisticação da qualidade dessas deepfakes. Mas elas já existem e elas podem, à medida em que o tempo passa, avançar, não é isso? Sim, a tecnologia ela é baseada em algoritmos, né? Que eles são algoritmos que, com base no Deep Learning, eles aprendem como o rosto da pessoa se comporta, quais são os tiques, a piscada que ela dá, o jeito que ela mexe a boca, e treinam isso com base num outro rosto para que encontrem pontos comuns de discurso, né? Ou de maneiras de gesticular. Então, daí você passa a poder manipular uma mensagem, poder manipular com propriedade, né, um vídeo de uma pessoa, um interlocutor qualquer. Acho que nesse ponto de deepfake vale mencionar que, assim, se a gente for pensar em vítimas ou pessoas que estariam mais sujeitas, seriam pessoas públicas, né? Então, líderes mundiais, atrizes, atores, que têm muita imagem pública manipulada e disposta. Então, a partir daí, dessa grande base de dados, essa grande quantidade de figuras, imagens e vídeos e áudio dessa pessoa, você consegue, às vezes, colocar um áudio que antes estava só disponível na maneira de compartilhamento de discurso, e você consegue embutir ele num vídeo. Agora um vídeo. Você consegue associá-lo a um vídeo e consegue adequar ou atribuir aquela fala a um determinado líder ou qualquer coisa assim. O preocupante passa a ser isso. Assim, a Érica fala um pouco dessa distopia, né? O discurso dela tem um pouco dessa distopia e enfim, como eu estava brincando ontem com um amigo, é meio que um momento de surrealismo digital, assim, que a gente passa a ter novas realidades que ainda não necessariamente são críveis, né? A gente não sabe, pelo menos quem conhece um pouco mais de tecnologia, né, vai pensar um pouco, repensar se o Trump ou o Kim Jong-un quiseram tacar uma bomba, né, colocar uma bomba nuclear ou ativar bomba nuclear, mas passa a ser preocupante. Nem tanto isso, não precisa chegar a um extremo de uma bomba nuclear, mas a gente tem assistido episódios, olhando para o mundo de uma forma geral, como o Brexit, como a própria eleição de Trump, como que vem acontecendo, por exemplo, na Índia, em que mensagens falsas terminam estimulando a população a tomar atitudes como linchamentos, violência e tal. Você acha que a gente hoje tem recursos, Fabiana, para identificar com rapidez, ou a gente vai enfrentar um processo de educação para conhecer o que é falso e o que é verdadeiro? São dois processos, na verdade, né? O processo do que a gente vai ter que evoluir em questões tecnológicas e depois culturais. Eu acho que a gente tem que trabalhar com essas duas vertentes e também até acrescento o terceiro, que é essa parte de legislação também. Na minha opinião, eu acho que a Europa está sendo até extremamente vanguardista, porque ela está colocando questões importantes, como a lei do esquecimento, como a questão da proteção de dados, que eu acho que isso é fundamental. Aqui no Brasil, nós ainda estamos muito atrasados em relação a isso. O marco legal da internet mesmo, ele ainda não consegue abranger uma discussão mais profunda e mais eficaz para proteger o cidadão em relação aos seus dados. Você fala do marco legal, a gente tem uma qualidade, esse marco legal, ele já digamos, suficientemente adequado para o que a gente vive hoje? Não acredito que seja. Já é um avanço. O fato de você ter essa discussão, ela é muito importante. Mas nós temos muito ainda que aprender e a desenvolver mesmo como país, e principalmente nessa parte de legislação, porque as coisas caminham juntas, assim, no meu ponto de vista. Não adianta você ter a legislação, mas você também não tem uma população educada, certo? Da mesma forma que não adianta você chegar em determinados países que têm mais acesso à tecnologia e nós não temos, né? Olha, eu vou aproveitar essa sua deixa para chamar um outro depoimento. Para a jornalista Taina Lon, diretora executiva e cofundadora da Agência Aos Fatos, especializada em identificar notícias falsas, as deepfake news ainda são muito mal feitas. Os deepfakes ainda são muito mal feitos, digamos assim. Para você fazer um deepfake, que é um vídeo ou uma foto que é extremamente alterada, de modo tão verossímil que você tem dificuldade tanto de duvidar da realidade daquela imagem, quanto de checar também,
Porque uma das grandes dificuldades é você, dentro da fraude daquela imagem, saber o que foi alterado ou não. Mas justamente é um processo que existe investimento e tecnologia e que é lento. Para você fazer um deepfake hoje que seja muito eficiente na maneira... Para enganar nem tanto, mas para ser verificado, ser checado, é muito difícil você ainda fazer algo que seja muito bem feito, muito enganoso. Você vai demandar dinheiro, tecnologia, tempo, porque são vídeos, são fotos que demandam um trabalho bastante meticuloso de alteração. Há uma corrente do pensamento global hoje que já diz que nós não estamos muito distante de vídeos ou de produtos adulterados com grande qualidade. Você falou que quem sofre mais são as figuras públicas, mas se pensarmos do ponto de vista do cidadão comum, quais são os caminhos que alguém que se sinta atingido por uma notícia falsa pode percorrer para resgatar os seus direitos? Pergunta difícil, né? Eu estou ainda pensando um pouco na resposta da Fabiana sobre as leis e como é que a lei entra nesse processo, né? Eu acho que, enfim, um caminho até anterior a isso para não ser afetado por uma deepfake, qualquer coisa parecida, é o tanto de dado que a gente compartilha na rede, né? Então, é muito importante a gente ter uma postura mais responsável com o nosso compartilhamento, com a quantidade de coisas que a gente compartilha online. Obviamente, hoje em dia, um deepfake, de fato, só acontece com um líder mundial, alguém com um grande número de informações online, mas eu não sei se daqui a uns anos, às vezes, as minhas fotos no Instagram, as minhas fotos do Facebook, somado a alguns vídeos e stories que eu tenha compartilhado, não vão permitir que isso aconteça comigo, né? Ou que nem nada... E que nada que eu fale seja manipulado. Mas eu acho que caminhos... Enfim, eu tenho um pouco de receio com a conversa da lei para dirimir esses problemas, porque eu acho que, tanto quanto a tecnologia, a lei tem dificuldade de evoluir junto com os processos, entendeu? Então, eu acho que assim, hoje em dia a gente tem crimes contra a honra, ou a gente tem maneiras de processar alguém pela manipulação do discurso ou por algum fato que me foi atribuído que eu não fui falado. Mas eu não sei se um discurso legalista, um discurso que chame mais leis, é benéfico para a gente, porque ele tende a restringir também a liberdade de expressão. Por falar nisso, eu queria perguntar, Fabiana, a gente está vivendo um paradigma, no momento em que a gente tem o maior volume de informações ao alcance da mão, é também o momento em que a gente não sabe qual é a certeza daquilo que está chegando para a gente? Com certeza, é um grande paradigma. E o que acontece? A população, o cidadão comum, a gente, tirando, acho que talvez no nosso caso, algumas pessoas que trabalham com isso, que nós somos estudiosos, estamos assim, é nosso dia a dia, o cidadão comum ele não tem noção do quanto que ele disponibiliza, certo, no dia a dia dele, assim, minuto a minuto, segundo a segundo, o que ele está disponibilizando de informação sobre ele para o mundo. E o uso devido ou indevido desses dados, que é a grande questão, o grande desafio hoje em dia. Por quê? Hoje você tem assim, o cidadão, eu adoro ter, por exemplo, um e-mail gratuito, eu adoro poder chegar e fazer o tipo de pesquisa, vou lá e pergunto para o Google e me responde tudo que eu quero. Então, às vezes, não vai ao médico, nem quer perguntar para o médico, vou perguntar para o Google primeiro que é melhor. Sim. Mas por trás disso, o Google sabe exatamente tudo que está acontecendo. Ele sabe a hora que você sai de casa, para onde você vai, com quem você está. Então, isso são questões que o cidadão comum ele não consegue ainda ter essa dimensão do que está por vir. E aí entra várias questões sobre a questão de legislação, educação e tecnologia. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo, já a gente volta falando sobre deep fake news e os cuidados que a gente tem que ter com o uso dessa nova tecnologia. É já. O Diálogo Brasil está de volta. Para continuar a nossa conversa sobre deep fake news, vamos ver uma análise do clima favorável a esse fenômeno no Brasil, feita pelo filósofo e professor de gestão de políticas públicas da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado. Vamos acompanhar. O nosso problema é que a nossa sociedade está tão polarizada e tão apaixonada que ela está demandando essa produção. E se a gente não entende que o problema está em nós, está na sociedade, que ela está muito apaixonada e ela está perdendo o juízo,
ela está aceitando informação de baixa qualidade porque ela é útil para o combate político que se estabeleceu na sociedade brasileira, se a gente não refletir sobre isso e não desarmar esse sentimento, a gente não vai resolver o problema. E a gente não vai resolver isso em curto prazo, não vai ser com medida de criminalização, não vai ser com censura, vai ser com debate público, com reflexão e um pouco de educação. Bruna, esse momento político que a gente mais tem visto é isso, né? A polarização de pensamentos. O Pablo está correto no raciocínio dele? Eu só posso emendar o discurso do Pablo, assim. Eu acho que ele traz um ponto muito importante que é não fazer a tecnologia um ponto ruim, né? Não tornar a tecnologia... Ela não é má por si só. Não endemonizar, né? Sim. Não demonizar um processo que é natural e que é orgânico, que está evoluindo com a sociedade, assim. Lembrando que, apesar da manipulação, e ele fala também no ponto de educação, eu acho que todo esse debate fake news e deepfake também traz um ponto muito importante, que é a maneira como a gente consome informação na sociedade. Antes a gente tinha fontes como televisão, rádio, jornal, hoje em dia a gente tem a internet. A internet ela traz um novo fluxo, né, de informações de uma maneira que é absurda e incomparável. É instantâneo, É instantâneo. E incomparável com a televisão, assim. Hoje em dia tem gente que fala até que as pessoas estão mais acostumadas a acreditar em manchetes do que de fato na notícia. Eu me lembro que a primeira vez que alguém falou na ideia de aldeia global foi Marshall McLuhan, em 1962, quando ele dizia o que acontecer aqui no nosso quintal vai ser notícia em 2, 3 segundos. Sim. A gente já vive isso hoje, né, Fabiana? Já vivemos isso. Eu acho que assim, o Pablo ele resumiu muito bem, né, tudo que a gente está discutindo aqui e essa questão da má qualidade da informação. Da superficialidade. Da superficialidade. E a pressa que as pessoas têm em passar para frente o que recebem. Cada vez mais, E isso é como a gente discutiu anteriormente. Pode ser desde a moça que está trabalhando lá, o cara que está fazendo uma reforma na sua casa, o pedreiro, pode ser a dona de casa, pode ser aquele diretor de um banco. Não existe... Ele não escolhe classe social. Não escolhe. E a questão, eu acho que é muito importante esse ponto que ele colocou sobre o que você acabou de falar também, sobre a necessidade dessa velocidade. De aí realmente, eu já estou dentro de um contexto polarizado, que eu concordo ou discordo. Que hoje a sociedade ela está assim, ela está mais apta a concordar, discordar, do que de fato dialogar. Sim. E nas questões das eleitorais, então, a gente vê isso que é um fenômeno não só no Brasil, mas é mundial. Então, o que acontece? Então, quando a pessoa recebe aquilo ali, ela automaticamente quer mandar para frente rapidamente. E é o que até que colocou, a qualidade dos vídeos ainda não são boas. As qualidades dos vídeos, quem é, de repente, uma pessoa que for olhar com um olhar um pouco mais crítico, mas a prova não, isso daqui não deve ser verdade. Mas não, a informação, ela é tão superficial, mas ao mesmo tempo, ela atinge um nicho que quer ouvir aquilo ali, que ele nem se importa com a qualidade. Agora, automaticamente, ele quer mandar para frente. Agora, Bruna, você falou que a internet não pode ser demonizada, mas a gente também não pode ignorar que há pessoas por trás dela mal intencionadas, não é isso? Elas estão trabalhando para fazer a era da confusão e não do esclarecimento, não é? Sim, era o ponto até que eu ia trazer também, emendando um pouco na Fabiana, porque a gente fala muito do compartilhamento, desse novo sistema, né, de compartilhamento de informações, que é quase como se a gente quisesse ser tão dono da informação quanto quem origina ela, né? Então, por isso que a gente tem esse compartilhamento tão instantâneo e tão grande o tempo inteiro. E é bom lembrar, principalmente no ponto dos algoritmos e de internet em ponto geral, assim, a tecnologia ela não é neutra, ela tem seres humanos que criam e que trabalham ela, então tem uma cabeça por trás, então é impossível você ter é muito difícil ter uma tecnologia que não tem um viés. E a gente até aí não pode dizer a quem interessa fazer esse tipo de confusão, né? Exato. Você não consegue identificar isso. São interesses políticos próprios de cada um dos grupos, e eles encontram na tecnologia uma forma de atingirem seus objetivos, seus meios, né? Eu diria também nem só interesse político, mas pensando também nos primeiros modelos de deepfakes também, que eram vídeos pornô, né? Sobre reputação, então assim, é quase uma vontade do ser humano, do indivíduo ter propriedade sobre o corpo de uma mulher, porque, enfim, era que inseriram a cara de uma atriz num vídeo, ou a cara da Michelle Obama, então, né, o consentimento que não foi dado, a pessoa querendo tê-lo ali. Olha só, também colabora com a gente e com esse debate a pós-doutora em comunicação, psicanalista e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Cosete Castro. Vamos assistir. É uma falta de limite, é uma falta de respeito e é uma transgressão da ética de convivência social com relação às audiências e às populações que vão receber esses vídeos
e poderão acreditar porque eles estão cada vez mais sofisticados. A linha para distinguir entre o falso e o verdadeiro é cada vez mais tênue. Então, entender e fazer discriminar, entender o que é o verdadeiro ou o falso, o fato ou o fake, é cada vez mais difícil. Então, esse é um grande desafio para os próximos anos, não só para as populações, para as pessoas, para as audiências, como para os agredidos, e também um grande desafio para os meios de comunicação. Fabiana, nós estamos à beira de uma eleição. Você acha que, nesse momento, as notícias falsas, os vídeos manipulados, vão ter um papel preponderante nesse processo eleitoral? Vão. Eu acho o seguinte, a gente ainda está dentro de um contexto que a internet ela ainda não é o espaço mais democrático. Nós estamos todos lá, né? Nós temos aí mais de 140 milhões de eleitores e não são todos esses eleitores que estão ali na internet o tempo todo consumindo as informações onde ocorre essa proliferação maior de fake e deepfake. Mas, de qualquer forma, o que acontece? O que os candidatos estão percebendo? Mesmo que eles ainda tenham alguma mentalidade ainda bem antiga em relação a como se fazer política, eles já entenderam e compreenderam que, por conta de não ter muito tempo de TV, rádio, eles precisam investir nessa parte das mídias, das redes sociais. E estão investindo pesadamente e, assim, eu vejo, já participei, essa é a quarta eleição que eu estou acompanhando de perto e trabalhando ativamente e percebo o seguinte, que cada vez mais o perfil dos guerrilheiros está mudando. A inteligência artificial ela veio realmente dando um gás e dando um poder para essas pessoas que infelizmente é maléfico. Até a própria designação do nome de quem está atuando nesse campo. Você acabou de chamar de os guerrilheiros da internet. É isso mesmo, Bruno? Não sei se eu chamaria de guerrilheiros, mas eu acho que, enfim, são pessoas, são usuários maliciosos, né? São pessoas que têm uma intenção de manipular o discurso ou de inferir coisas num debate, de influenciar o próprio debate. Assim. E a intenção, quando você imagina um país, como no momento em que a gente está vivendo de algum nível de desesperança, você pega um eleitor que está um pouco mais sem estímulo para votar ou para se posicionar, esse tipo de utilização de uma notícia falsa é um perigo de fato, não é? É a evolução do que a gente já tem visto com fake news. Antes bastava só uma foto. De alguém embaixo de um prédio segurando uma arma com uma bandeira do Brasil para você chamar aquilo de defensor da ditadura. Hoje a coisa já evoluiu, então hoje a gente tem vídeos e tem, enfim, não precisa nem de vídeos. Acho que no meio período a gente teve muito áudio na eleição passada, então a gente tinha muito áudio do candidato A ou B falando coisas de pessoas que imitavam a voz e que de fato não eram... Por falar em imitar a voz, eu vou chamar um vídeo agora em que a gente está discutindo assuntos como utilização de imagens e manipulação de voz e tal. Vocês vão ver um vídeo agora que viralizou há pouco tempo, mas quem há algum tempo atrás imaginaria que os Beatles pudessem cantar axé? Vamos ver? Pegue no bumbum, pegue no compás, olha aqui, pegue no bumbum, pegue no compás. Alibaba, Alibaba, o Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho. Ninguém imaginaria que os Beatles, um dia, a imagem deles fosse usada. Isso, evidentemente, é um trabalho de edição muito cuidadoso. Sim. Mas quem faz esse tipo de trabalho, quem tem esse tipo de domínio, pode fazer para divertir e pode fazer também com outros interesses, não é isso? Exatamente, para os dois lados. E é aí que está o nosso grande perigo. Hoje, infelizmente, eu vejo as pessoas usando mais para o lado negativo do que o lado positivo. Então, eu acho que esse que é um grande problema e desafio que nós temos. Qual é o alerta que a gente deve fazer? Então, você, na qualidade de técnica e de especialista, qual é o alerta que você faria para as pessoas que vão ser bombardeadas por essas informações que muitas vezes não vêm de uma origem lícita? A gente tem que tentar educar as pessoas para mostrar. Quem faz, por exemplo, a gente pode usar o próprio caso da Cambridge Analytica, que foi que estourou, que virou um grande escândalo em relação ao Facebook e nas eleições do Trump, por exemplo. E várias empresas que trabalham com Big Data até falaram, olha, gente, a gente não faz Big Data, a gente não faz monitoramento de dados e essa mineração de dados para usar dessa forma errada.
né? Então, eu acho que assim, você distinguir, saber as empresas que estão utilizando isso para o bem ou para o mal, ou até mesmo as pessoas, quem trabalha com isso, eu acho que tem a função realmente de fazer um trabalho de educação, um trabalho de mostrar para as pessoas de fato o que está acontecendo com essa quantidade enorme de dados que hoje estão sendo disponibilizadas dia a dia, o que tem que ser feito no seu dia a dia, o que você pode melhorar, o tipo de informação que você está consumindo, você tem que realmente analisar, não é só uma questão de ver se a qualidade é boa ou ruim, tecnicamente, mas questão de que aquilo ali vai agregar algum valor de fato ou não. Então, são pontos importantes que eu acho que a gente tem que trabalhar principalmente na educação de quem está demandando a informação. Bruna, me parece que a questão do tempo de assimilação da informação é fundamental para ajudar a discernir o que é falso do que é verdadeiro, não é isso? Se a pessoa, se o recipiente está interessado em saber, né? Porque eu acho que tem muito um ponto de você, não de fazer um uso malicioso também do mesmo conteúdo, mas de você se interessar em saber ou não que o candidato que você apoia está falando aquilo. Porque se ele está falando algo que corrobora com o que você acredita, eu acho que a tendência de você checar aquela matéria ou aquela informação é menor, porque você não vai ter aquele interesse, a não ser que sejam absurdos. Então, pensar que, por exemplo, um candidato X está apoiando um movimento social quando ele nunca apoiaria, seria um ponto que me faria a levantar... investigar para saber de onde vem. E olhar isso, assim, mas... Nesse ponto, assim, eu acho que a necessidade de checagem do fato é muito maior quando são muito diferentes dos pontos que você acredita, e principalmente quando a gente está considerando WhatsApp ou redes sociais como o Facebook. Nesse ponto, a Coding Red está terminando uma pesquisa que a gente deve lançar nos próximos dias sobre o uso de dados pessoais em campanhas políticas. E o que a gente verificou também é que conteúdos compartilhados no WhatsApp, eles têm quase um atestado de vericidade. Assim, Veracidade. Quase um atestado de veracidade, porque você recebe de um tio, de uma tia, do seu primo, de um amigo próximo. Então, os famosos ele vem de uma rede familiar. Os famosos grupos familiares. E esse compartilhamento, ele se dá em pirâmide. Então, assim, você passa para mais 3, que passam para mais 3, que passam para mais 3. E é exponencial. E no fim das contas é exponencial e o dado está capilarizado. Aquela informação falsa está capilarizada. Bruna, Fabiana, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto, mas eu acho que o nosso diálogo de hoje vai ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto. Sim. Eu agradeço a participação de vocês imensamente. Obrigada. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!